Olá pessoal, somos estudantes do curso de Letras da Unilab. Estamos aqui para falar de um tema muito interessante que é políticas linguísticas no Quilombo. Eu sou Vânia Encanha, Cristiane, Fábio, Ariana da Almeida Pinto, Dina João Manuel. Como eu tinha dito no início, que o nosso tema será políticas linguísticas na sociedade quilombola, eu vou falar um pouquinho sobre a história do Quilombo. Durante o período da escravidão, aqui no Brasil, no século XVII e XVIII, no final do século XVII e início do século XVIII, os escravos que conseguiam fugir se refugiavam em um local bem escondidinho na mata. E esses lugares eram conhecidos como Quilombo. Nestas sociedades, eles viviam de acordo com as suas culturas africanas, que é através da agricultura e caça. E nesta mesma época, século XVII a século XVIII, o Brasil chegou a ter centenas dessas comunidades, já que espalhadas principalmente pelos atuais estados, que é Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Lagoa. Durante todo o período em que a escravidão foi forte aqui no Brasil, os cativos ou os escravizados buscavam diversas formas para conseguir escapar daquele controle, escravatura e tudo mais. Entre as diversas manifestações de resistência, Quilombo era conhecido como funcionava como comunidade dos negros fugitivos e funcionava também como abrigo dos fugitivos da lei. Um dos quilombos mais conhecidos aqui no Brasil é o Quilombo dos Palmares, que é instalado no altar região de Lagoas. Na ocasião em que o Pernambuco foi invadido pelos holandeses, no ano de 1630, muitos dos senhores da fazenda abandonaram suas terras, e este facto beneficiou a fuga de grande número de escravos. E esses escravos que conseguiam fugir dessa invasão dos holandeses abrigavam no Quilombo dos Palmares. E esse facto proporcionou um grande crescimento do Quilombo dos Palmares. E no ano de 1670, o Quilombo dos Palmares já abrigava em torno de 50 mil escravos. E esses escravos, também conhecidos como quilombolas, costumavam pegar alimentos escondidos nas plantações de fazendeiros das regiões próximas. E essa situação incomodava os habitantes da região. E essa ideia de incômodo fez com que os holandeses começavam a atacar os escravizados. E como também o governo de Pernambuco começava a atacar os escravizados também, porque eles não concordavam que essa ideia deles continuava a pegar os que não eram deles. Mediante a resistência daquela população quilombola, porque depois de eles passavam por muitas escravaturas, eles não estavam mais aturando aquele sofrimento e tudo mais. Aí eles começaram a lutar contra o povo pernambucano. Aí o governador do Pernambuco, no ano de 1678, que é Aires Souza de Castro, decidiu entrar em um acordo com o líder do Palmares, que é o Ganga Zumba. E esse acordo era chamado de Acordo de Recife. Um acordo onde o governo de Pernambuco assinou e ele reconheceu os negros que nasciam dentro do Palmares na época. No ano de 1694, sob a liderança do bandeirante Domingos Jorge Velho, as forças oficiais começaram a impor a desarticulação de Palmares, inicialmente como ocorrendo a destruição quase definitiva. Zumbi e alguns resistentes fugiram e se organizaram e continuaram lutando. No ano seguinte, que é no ano de 1695, o Zumbi foi morto e degolado pelos bandeirantes, que enviaram a sua cabeça até o Recife como símbolo da vitória contra o povo do Palmares. As lideranças do movimento negro brasileiro, eles acharam por bem colocar a data do morte do Zumbi como uma data comemorativa, que é considerado feriado aqui no Brasil dia 20 de novembro, porque o Zumbi foi morto dia 20 de novembro de 1695.
E o interessante de a gente observar é que por eles sofrerem tudo isso, né, eles lutam, eles resistem para preservar essa tradição, preservar as suas crenças, preservar os seus costumes, né, em que eles vivem lá em suas sociedades, que a gente pode observar também que as sociedades quilombolas não são apenas um monte de gente que moram lá dentro daquele mato, eles cresceram, né? Tem quilombos que tem escola, tem quilombos que tem várias crenças. E é muito importante também a gente saber que o presidente Lula, durante a gestão dele, assinou um decreto onde diz que quilombo é toda a comunidade negra de origem comprovada, né? E a partir daí muitos começaram a pedir o registro das suas terras e para poder ter a posse dessas terras, né? Só que hoje a gente ainda vê que isso é muito complicado, né? Porque a partir desse decreto assinado, né, muitos deles começaram a lutar, a pedir o registro dessas terras, só que a gente tem essa noção, né, hoje em dia, que não é bem o que acontece de todos os quilombos terem a posse de suas terras e todos os quilombos terem suas terras registradas, né? E é isso, eles continuam aí nessa luta travada, nessa resistência para preservar essa cultura, preservar essa tradição, né, que vem, graças a Deus vem sendo bem reconhecida, né? Olá pessoal, diante de todas essas lutas dos quilombolas por terras, né, por reconhecimento de suas identidades, eles também tiveram alguns direitos regularizados, né, direitos aos seus territórios. Algumas legislações, né, as principais referências legais vão falar um pouco sobre essa regulamentação desses direitos. Que as principais referências são o artigo 68 do ADCT e 215/16 da Constituição da República, o decreto número 4.887 de novembro de 2003, de 20 de novembro, a Convenção 169 da OIT, né, de 7 de junho de 1989, o Decreto Legislativo número 143, de 20 de junho de 2002, o Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004, a Instrução Normativa número 49 do INCRA e a Portaria número 98 da Fundação Cultural dos Palmares. Dentre algumas legislações, né, faladas aqui em relação aos direitos dos quilombolas, eu vou falar um pouco sobre os artigos que compõem, alguns artigos que compõem o Decreto 4.888, Decreto número 4.887, de 20 de novembro de 2003, ele regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o artigo 68, no ato das disposições constitucionais transitórias. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e 6, a linha A da Constituição e de acordo com o disposto no artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias. Bom pessoal, o artigo 1, ele vai dizer o seguinte: os procedimentos administrativos para a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias, serão procedidos de acordo com o estabelecido neste decreto. No artigo 2, consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais
e específicas com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. O artigo 3 compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Já no artigo 4, compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária para garantir os direitos étnicos e territoriais dos remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos de sua competência legalmente fixada. O artigo 5 compete ao Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária para garantir a preservação da identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como para subsidiar os trabalhos técnicos quando houver contestação ao procedimento de identificação e reconhecimento previsto neste decreto. O artigo 6 fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos quilombos a participação em todas as fases do procedimento administrativo, diretamente ou por meio de representantes por eles indicados. Após a abolição dos escravos, os escravizados pegaram o modelo do quilombo já existente e formaram uma nova quilombo, como uma forma de sobrevivência para eles, e adotando tradição própria e territórios próprios. Esse novo comunidade quilombola formada distingue do restante, pois possui ancestralidade comum e forma de organização política e sociais próprias. Com isso, podemos ter uma ideia de que a comunidade quilombola não é formada só pelos escravos foragidos. O reconhecimento da comunidade quilombola existente no Brasil ainda é um processo inconcluído, porque não se sabe bem quantas comunidades existem no Brasil e quais são. O governo federal e dos demais instituições vem levantando alguns dados para saber quantos e quais são a comunidade existente no Brasil, mas ainda é um processo em continuidade. Por exemplo, a Fundação de Palmares, que é responsável por emitir certificados reconhecendo a autodefinição da comunidade remanescente do Quilombo, registra que existe 173 comunidades. Já o Ministério do Desenvolvimento Agro, que é responsável pela identificação, delimitação, demarcação e titularização de territórios ocupados por quilombo, registra que existe 1.300 comunidades. E por último, a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial disse que existe cerca de 2.450 comunidades quilombolas identificadas no Brasil, totalizando 2.000 de população quilombolas em todo o Brasil. Em 1988, a comunidade remanescente quilombola no Brasil tem os seus direitos reconhecidos a partir do seu artigo 68 e 216. O artigo 68 vem dizendo o seguinte: ao renascente da comunidade de quilombo que estejam ocupando suas terras, a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Já no artigo 216, vem dizendo o seguinte: os quilombos como patrimônio cultural, cuja responsabilidade em proteger e promover cabe ao poder público, e tomba todos os documentos e sítios detentores de reminiscência histórica do antigo quilombo. Portanto, eu trouxe alguns dados para mostrar a comunidade remanescente de quilombos existente por todo o Brasil. Como se sabe, esse povo remanescente dos quilombolas existe por toda parte do Brasil,
acabamos de ver os dados aqui que mostram que eles estão por toda a parte do Brasil, mas são simplesmente invisibilizados. E muitos brasileiros não sabem dessa história, não sabem que existem quilombos aqui no Brasil, os negros que lutaram e também que contribuíram na tradição e na construção da nação brasileira, mas são simplesmente invisibilizados. E que até hoje esses negros estão lutando pela liberdade em todos os sistemas que perpassam a sociedade brasileira, em termos culturais, em termos da história, da tradição africana, em termos do reconhecimento de suas histórias. E essas histórias precisam ser incluídas no sistema educacional brasileiro. E até hoje, depois de muitas lutas, porque os negros até hoje estão lutando, como falei, pela liberdade, lutaram para conquistar, ou seja, para que as suas tradições sejam contadas, suas histórias sejam contadas nas escolas brasileiras. A história e cultura afro-brasileira precisa ser incluída nos currículos do sistema educacional brasileiro e na formação dos profissionais, os professores, assim como na formação dos alunos. E por quê? Porque eu digo isso porque, pela própria experiência, ministrei uma oficina em comemoração do Dia da Consciência Negra lá na Escola do Ensino Médio do Acarape. E essa oficina eu ministrei em 3 turmas, mas os meninos, ao chegar na turma, perguntei para eles se sabem sobre a história do Zumbi dos Palmares. Ninguém disse que sabe. Nenhum deles sabe. Em nenhuma turma. Então eu fiquei um pouco indignada, porque que um país que quase a metade da população desse país é negro, mas essas histórias desses negros não são ensinadas nas escolas. Os meninos não sabem dessas histórias. Isso é um pouco complicado. E eu vejo isso que até hoje é por causa disso que os negros estão tentando lutar para contar a história e cultura afro-brasileira nas escolas. Como resultado dessa luta, foi criada a Lei 10.639/2003, e que para ser incluída toda nos currículos escolares do sistema educacional brasileiro, o ensino da cultura afro-brasileira e de relações étnico-raciais nas escolas. Desculpa lá, será que é ensinar a história e cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras? Olha, gostei da sua colocação. Porque, na verdade, desde que essa lei foi criada, não são implementadas em maioria das escolas, principalmente no ensino básico. Porque essa lei só é falado disso, sobre a história da cultura afro-brasileira, nas datas comemorativas. Ficam só para datas comemorativas. Por exemplo, no caso do dia 20 de novembro, em comemoração a Zumbi dos Palmares, que muitas escolas tentam fazer algumas palestras, algumas atividades, mas dentro de sala mesmo, ou no próprio currículo escolar, não tem uma disciplina específica para o ensino de cultura afro-brasileira nas escolas básicas do Brasil. Isso é um pouco complicado, porque eles fazem parte dessa história. As suas histórias precisam ser conhecidas pelos brasileiros. Por outro lado, os quilombos não têm uma política linguística específica, mas sim tem uma política voltada à sua cultura em geral, porque eles criam essa política mais para preservar suas tradições, suas crenças, sua cultura de modo geral. E porque na época da escravatura, quando os portugueses pegavam os africanos de diferentes partes da África, eles traziam eles aqui para produção de cana-de-açúcar e os demais tipos de trabalhos forçados que eles eram obrigados na época. Mas aqueles que fugiam, que são chamados dos quilombos, que criavam uma outra cultura, viviam de forma liberta na época, eles usavam a língua do branco para facilitar a sua comunicação, porque saíam de diferentes partes, não tinham a mesma língua étnica, tinham línguas diferentes, usavam a língua do branco para poderem
se comunicar, facilitar a comunicação entre eles, e também como forma de resistência para combater os brancos, ou seja, para lutar pela liberdade. Então, a língua dos dominadores adotada pelos quilombos na época, que era como forma de união entre eles para facilitar suas comunicações, suas estratégias da resistência, passou a ser a língua materna dos seus descendentes. E essa mesma língua portuguesa é usada para ensinar as tradições africanas e afrodescendentes, para não perder com essas memórias ancestrais. O processo de ensino desse povo se dá da seguinte maneira: eles têm um currículo específico que é feita com a participação da comunidade, com os mais velhos que sabem da história, e tem um currículo que é com base no currículo do sistema educacional brasileiro, porque eles precisam também saber das informações, precisam se apropriar dos conhecimentos universais e também específicos para não perder com a sua própria cultura. Porém, o próprio governo permite que esses povos estudem os seus saberes locais e também assim como os saberes universais, que são externos às suas comunidades. E acontece que tem um problema, que é, no caso das escolas dessas comunidades, principalmente os que moram nas zonas rurais. Entretanto, existem dois tipos de quilombos. Existem quilombos rurais, existem também quilombos urbanos. Então, os quilombos rurais é que mais sofrem, porque não tem nem condições, principalmente a estrutura e infraestrutura escolar é muito precária. Eles não têm água potável, nem mesmo a água potável, que é muito essencial para um ser humano, e não estão com problemas de materiais didáticos, e também não tem a própria estradas, não estão bem para ir até essas comunidades. Tem problemas com transportes e entre outras tantas coisas que precisam ser mudadas. Agora, nessas escolas específicas quilombolas, ele tem o dever e a missão de ensinar os saberes tradicionais deste grupo. Acontece que nos quilombos urbanos, os mais velhos mostram mais dificuldades ainda de passar esses ensinamentos para os mais novos, por conta das tecnologias e da zona onde essas pessoas também se situam. Porque eles mostram que hoje em dia os jovens ficam divertindo no Zap, só Facebook, só querem saber da tecnologia. Mas eles precisam se apropriar também dessa cultura ou desses conhecimentos dos seus ancestrais e saber de suas origens, de suas culturas. E os mais velhos sempre tentam preservar suas culturas, mas só que os mais novos não são tão interessados assim. Enfim, tendo em conta a realidade desse povo, e achamos por bem que é necessária a aplicabilidade da Lei 10.639 nas escolas para o ensino da cultura afro-brasileira e relações étnico-raciais nas escolas. E também as políticas públicas devem ser executadas para este povo, visto que até hoje estão lutando pela liberdade e não estão conseguindo essa liberdade. Esses povos são também sujeitos de direito e merecem ter esse direito, e também contribuíram na cultura afro-brasileira e na construção da nação brasileira. Diante de tudo que vimos ao longo da nossa pesquisa, nós percebemos que os quilombos eles têm muitos direitos que podiam facilitar mais ainda essas comunidades. Mas nós sabemos que esses direitos eles não estão sendo cumpridos, pois os quilombos eles fazem parte de um Brasil que poucos conhecem, né? Um Brasil sem infraestrutura, sem acesso à saúde, à educação, sem oportunidades de emprego e renda, né? Um Brasil esquecido pelos líderes políticos, um Brasil que não tem acesso à energia e água potável, e muito menos às tecnologias, que é de difícil acesso. Para a sorte desses brasileiros que vivem nessa condição tão precária, é que existem pessoas que usam de poucos recursos que têm
para facilitar o acesso e transformar a sua vivência em realidade, ajudando a si mesmo e ao próximo. Vimos que essa comunidade, com todo o sacrifício que eles passaram, ainda estão presentes ou estão sendo muito importantes no desenvolvimento da cultura brasileira. Essas comunidades também houve o desenvolvimento, ou eles procuram desenvolver seu código penal e de justiça, que é bastante peculiar. Tipo, no caso de roubo, homicídio e violência sexual, eles procuram punir de uma forma rigorosa. Tipo, eles punem severamente com a pena de morte. E ao mesmo tempo que estão sendo desprezados e isolados, ainda estão presentes, como eu já tinha falado antes, ainda estão presentes neles a tradição da comunidade africana. E os quilombos fazem com que, ainda aqui no Brasil, percebemos um pouco da comunidade africana, como no rituais deles, na dança, na expressão, podemos um pouco, e até na culinária. Na culinária intervém também a influência da comunidade africana. Tudo isso que vimos é a verdade ou a realidade dessas comunidades aqui no Brasil. Também vale ressaltar que não basta apenas enquadrar no concreto o acesso dos negros nas escolas, mas também formar uns professores que vão saber atuar nessa área, contar a história sobre o povo do Quilombo e a história do povo africano. E também pode ser implementar uma disciplina obrigatória em que essa disciplina vai estudar a história do povo do Quilombo como a história do povo da África também, porque sabemos que durante a escravidão trazeram muitos africanos para aqui no Brasil. Aí nasceram muitos filhos afro-brasileiros. E nesse caso, eles precisam conhecer a história da África. Também é necessário colocar um ensino que vai discutir e analisar as lutas do povo africano aqui no Brasil. Também é necessário implementar um ensino que vai analisar e discutir o papel do negro na sociedade brasileira e pelo mundo fora, porque sabemos que é muito importante pensar no contexto de luta dos povos quilombolas. Como já mencionamos antes, que eles lutavam pelos seus direitos. Eles lutavam pelos seus direitos, como no aspecto social, cultural, sobretudo no aspecto educacional. Realmente acho muito interessante o que você acabou de dizer, porque isso é indiscutível, a questão da educação do povo quilombola, essas oportunidades que eles devem ter, ou seja, esse acesso à educação como cidadãos brasileiros, porque a educação básica ainda é profundamente marcada pela desigualdade e a educação básica ainda é profundamente marcada pela desigualdade, e é possível constatar que o direito de aprender ainda não é garantido para todas as pessoas aqui no Brasil, principalmente para os negros. Os estudos mostram que a população afrodescendente está entre aquelas que mais enfrentam as dificuldades, facetas do preconceito e da discriminação marcada pela sociedade brasileira. Porque há indícios de que o processo discriminatório opera no sistema educativo, levados à evasão e ao fracasso, resultando no baixo número de negros que chegam ao ensino superior. E significa que a maioria dos negros não tem acesso, ou seja, não chegam ao ensino superior, tendo em conta a desigualdade e o racismo enraizado na sociedade brasileira. Portanto, a escola é um lugar da formação dos cidadãos, um lugar que pode promover a necessária valorização das matrizes culturais que fizeram do Brasil um país muito rico, porque tendo em conta várias culturas, e tanto culturas afrodescendentes e a própria cultura brasileira, faz com que o Brasil torne-se um país muito rico em termos culturais. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e eu espero que tenham gostado do nosso vídeo.